Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de bioquímica, os nutrientes que nós precisamos ingerir, obter para um bom funcionamento do nosso organismo. Na última aula nós vimos os componentes inorgânicos, as substâncias inorgânicas, como a água e os sais minerais. E demos entrada também nos componentes orgânicos, como os lipídios e os carboidratos. Hoje vamos dar continuidade. Na aula de hoje nós vamos ver os lipídios, a gente viu vitaminas, na verdade, proteínas, enzimas e ácidos nucleicos. Esses componentes orgânicos são muito importantes para a nossa organização celular, para o nosso funcionamento celular. O nosso corpo necessita desse tipo de nutriente para funcionar corretamente. Nós vamos ver também que existem os micronutrientes e os macronutrientes, que nós começamos a ver na aula passada. Entre os micronutrientes estão as vitaminas e os sais minerais. Lembrem, micronutriente não é que a gente não precise deles, mas necessitamos deles em menor quantidade. Já os macronutrientes são aqueles que a gente tem que ingerir com maior quantidade, como a proteína, o carboidrato e o lipídio. Os ácidos nucleicos são formados a partir de outras estruturas que nós ingerimos. Então, a gente não ingere ácido nucleico. Então, por isso que eles não entram aí em micronutrientes e macronutrientes. Pessoal, falando dos lipídios. Na aula de hoje é uma aula bem extensa, então vamos prestar bastante atenção. Os lipídios a gente já deve conhecer bastante, tá? São as ceras, são as gorduras, os óleos, né? Tudo isso que a gente não consegue misturar direito com a água. Eles apresentam uma estrutura bem variada, tá? De acordo com essa estrutura, eles vão ter diversas funções. Esse tipo de nutriente, ele é insolúvel em água, mas ele pode ser solúvel em alguns componentes orgânicos, como o álcool, éter e o clorofórmio. Entre os principais grupos de lipídios que nós temos, nós vamos destacar os carotenoides, que são aqueles que dão pigmentação a algumas coisas, por exemplo, a beterraba, a cenoura, eles vão apresentar carotenoides para ter aquela coloração, tá? Os triglicerídeos, que são as gorduras que a gente conhece, gordura animal, por exemplo, né, que a gente come naquele churrasquinho, naquele momento bem gostoso em família. Os fosfolipídios, que são responsáveis pela manutenção e construção da membrana plasmática. A nossa membrana das células é formada por lipídios, em contato com um grupinho, que é o fósforo, tá formando fosfolipídio. Os cerídeos, que formam as ceras, como a cera de abelha, a cera de ouvido, entre outras. E os esteroides, que são lipídios um pouco mais complexos, tá? Que formam, por exemplo, hormônios, e algumas pessoas utilizam ele como anabolizante. A gente já deve ter ouvido falar. Gente, os carotenoides, para a gente iniciar, são lipídios, né, de um grupo especial que são encontrados em plantas e algas. Eles dão pigmentos a essas estruturas, a esses seres vivos, né? Plantas e algas. Os carotenoides, a gente tem como dois principais exemplos, os carotenos e as xantofilas. Os carotenos, eles têm uma coloração alaranjada, como por exemplo da cenoura, do mamão, do tomate, tá? Da gema do ovo, das frutas cítricas. E eles podem ajudar a produzir a vitamina A, tá? Eles são precursores da vitamina A. As xantofilas, elas vão ter uma coloração amarelada ou até mesmo marrom avermelhada, tá? Então essas xantofilas, elas são pigmentos que dão essa coloração amarelada ou avermelhada às estruturas de plantas e algas. As funções deles, como eu disse, é precursor da vitamina A, que é o retinol, que a gente viu na aula passada, né? Que vai ajudar principalmente nos olhos, evitando principalmente a cegueira noturna, né? Então, esse retinol, como o próprio nome diz, ele está presente na retina, é uma vitamina que ajuda a nossa visão, tá? Ele também vai ter uma outra função que é dar cor à nossa pele. A nossa pele, ela tem essa cor por causa de uma quantidade de melanina que nós temos. Mas esse tipo de carotenoide, de lipídio, ele vai se acumular no tecido adiposo, que fica por baixo do tecido epitelial e conjuntivo. Nós temos uma camada de tecido adiposo, tá? E vai dar essa coloração à nossa pele, tá?
Eles também são antioxidantes. O que é isso? A gente, na nossa alimentação, as nossas células fazem um processo de respiração celular, onde a gente tem a quebra de alguns nutrientes que vão ser ligados ao oxigênio. Isso causa a oxidação das nossas células, ou seja, o envelhecimento. Tá? Então, quanto mais a gente se alimenta de carotenoides, a gente vai ter uma diminuição dessa oxidação e a gente vai ter uma pele mais saudável, um corpo mais saudável. Então, eles são muito importantes para evitar a oxidação. O licopeno, ele tem também uma ação antitumoral, vascular, que é ligado ao LDL, que é o colesterol bom. Tá? Esses estudos são mais novos e não era tão conhecida essa função do licopeno, por exemplo, assim como da luteína e da zeaxantina, que fazem a proteção da retina contra a luz ultravioleta, que tem a ver lá com o retinol. Gente, as gorduras e os óleos, eles vão ter uma composição um pouco diferenciada. A gente chama esse grupo de lipídios de triglicerídeos. Tá? Os triglicerídeos têm a composição de 3 moléculas de ácido graxo, tá? Um glicerol, que é um álcool, que vocês vão estudar lá na química do 3º ano. E nessa união entre as 3 moléculas de ácido graxo, a gente tem aqui ó, as 3 moléculas, tá? E o glicerol, tá aqui o glicerol, que é um álcool, a gente vai ter uma reação formando um triglicerídeo. Nessa reação vai ser liberada ainda a molécula de água. Essa liberação de molécula de água, ela é feita por uma síntese de desidratação, que a gente já viu em umas outras aulas, tá? São decompostos por uma reação, essa síntese de desidratação chamada hidrólise. A hidrólise é a quebra de é a junção de moléculas nesse caso, tá? A síntese por desidratação é a junção dessas moléculas, liberando água. E se a gente quiser quebrar essas moléculas, a gente vai usar água e a gente chama esse tipo de reação de hidrólise. Tá? Lise quebra através da água. Então, lembrando, para juntar as moléculas, a gente libera água. Para a gente quebrar essas moléculas, a gente joga a água lá nesse composto e ele é quebrado em 2 por causa da água, a hidrólise. Eles estão presentes, os triglicerídeos, tanto nas plantas quanto nos animais. Então a gente tem aí uma vasta forma de conseguir obter esse tipo de nutriente na nossa alimentação. Eles vão se acumular nas células adiposas, fazendo com que a gente tenha um isolamento térmico. Então isso é muito importante, principalmente para animais que vivem em climas frios, tá? Como no Polo Sul e no Polo Norte. Eles vão estar envolvidos na interconversão metabólica, que acontece lá no ciclo de Krebs, tá? Lá dentro das nossas células, quando está acontecendo a nossa respiração celular, ele pode ser convertido em energia ou vice-versa, tá? Que a gente chama de interconversão metabólica. São responsáveis pela reserva energética, tá? Eles têm uma quantidade de energia que é o dobro dos açúcares, dos glicídios, tá? Então, gorduras, os triglicerídeos, vão ter um dobro de energia que um açúcar me dá. Então, ele é muito utilizado por causa dessa importante função. No metabolismo, esses ácidos graxos saturados vão ser encontrados nos animais, tá? E os insaturados nas plantas. Então, quando a gente se alimenta de gordura animal, a gente vai ter ali um ácido graxo saturado. Isso pode levar a uma aterosclerose. Tá? O que é a aterosclerose? Quando a gente tem placas de gordura acumuladas dentro das nossas veias e artérias. Tá? Nesse caso, a aterosclerose por causa da artéria principalmente. Então, a artéria vai ficar com uma camada de gordura por dentro dela, impedindo a passagem normal do sangue, podendo levar, por exemplo, a outras causas, como um derrame, tá? Como um infarto e uma isquemia, por exemplo. Os ácidos graxos insaturados que a gente encontra em óleos vegetais, tá? Eles são chamados principalmente de essenciais. Eles não são sintetizados pelo nosso organismo, tá? E a gente precisa sempre se alimentar deles. É o caso do ácido graxo chamado linoleico, que a gente conhece como um ômega 6, e o linolênico, que é chamado de ômega 3. Nesse texto, a gente vai falar ainda dos triglicerídeos, das gorduras trans, tá? As gorduras trans, elas são encontradas
principalmente em margarinas, né? Nesse tipo de alimentação que a gente tem aqui, ó, que são os produzidos industrialmente. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com as gorduras trans, porque elas trazem alguns malefícios ao nosso organismo. Deem uma pausa, leiam esse texto com bastante atenção, né? Aqui a gente tem um ácido graxo saturado, um cis e um trans. Né? Na química, lá no terceiro ano, quando vocês estiverem vendo orgânica, vocês vão ver alguns tipos de isomeria. Tá? Isomeria é quando um composto ele tem partes iguais, né? Ou ele tem algumas estruturas iguais. Embora visivelmente a gente possa ver diferente, mas elas são iguais em alguma forma, principalmente na quantidade de elementos químicos do composto. A gente chama eles de isômeros. Tá? Então a gente tem aqui, ó, isômeros, que são compostos com a mesma quantidade de elementos químicos. Tá? E se, por exemplo, eles estiverem com essa estrutura para cima, é chamado cis, para o mesmo lado. Se eles estiverem ao contrário, um para cima, um para baixo, eles são chamados de trans. Tá? Então, as gorduras trans são gorduras que têm esse tipo de estrutura, né? E elas são um pouquinho mais complexas para serem degradadas pelo nosso organismo, se acumulando e levando a alguns problemas, a alguns malefícios. Passando aí ainda falando dos lipídios, vamos falar de um lipídio muito importante para as nossas células, que são os fosfolipídios. Eles têm essa estruturinha aqui, ó, tá? Eles têm uma cabeça, tá? Que é hidrofílica, água, fílicos, vem de filhos, de amigo, tá? Então é uma parte da estrutura que gosta da água, que se liga com a água, e tem uma cauda, que é chamada de hidrofóbica. Fóbica, fobia, medo, hidroágua. Então não gosta da água. Tá? Então, essa região, que é o ácido graxo insaturado e o saturado, eles são hidrofóbicos, eles não se misturam com a água. É gordura. Tá? E essa região que é formada pelo glicerol e o fosfato, lembrem que o glicerol é álcool, tá? Se mistura bem com a água. Tá? Então, nesse tipo de estrutura lipídica, que são os fosfolipídios, a gente tem uma região que se mistura com a água e uma região que não se mistura. Então, as nossas células utilizam isso a favor delas para fazer com que a água esteja presente na sua estrutura. A composição deles são duas moléculas de ácido graxo, que estão aqui, tá? Uma molécula contendo fosfato, tá? Ela aqui, ó, a molécula de fosfato, ligadas a uma molécula de glicerol. Tá? Ela aqui é a molécula de glicerol, que é esse álcool, tá? As membranas celulares são compostas por esse tipo de lipídios, fosfolipídios, tá? E são também formadas por lipoproteínas, que são estruturas formadas por lipídios e proteínas. Então, a membrana plasmática, como a gente vai ver, ela tem, além dos lipídios, dos fosfolipídios, proteínas integrantes dessa membrana. Tá? E isso faz com que haja um comportamento particular dessa membrana, como eu disse para vocês, que se comporta com a água e também não se comporta por causa da cauda hidrofóbica. Aqui a gente tem o fosfolipídio e como é que ele está organizado na membrana plasmática. Né? A parte da cabeça dele, que é hidrofílica, fica voltado para fora e para dentro da célula. Aqui é o meio interno da célula, aqui é o meio externo da célula. Então, essa estrutura faz com que possa haver água dentro da célula e fora. E a água tem que passar de um lado para o outro. Só que essa região, a cauda, que é uma bicamada, ela é hidrofóbica, não deixando passar a água. Então, as proteínas integrantes, por isso que a membrana ela é lipoproteica, né, lipídios e proteínas, faz com que haja essa passagem. Olha aqui um canalzinho de transporte. Tá? Então, nesse canal de transporte, consegue passar outras substâncias para dentro da célula ou para fora da célula. Que a gente vai ver isso melhor quando a gente estiver estudando a membrana plasmática na citologia, que é o nosso próximo assunto. Tá? Então, esses fosfolipídios eles vão se organizar espontaneamente. Né? Ali, se, por exemplo, a gente quebrar essa estrutura circular, que é uma vesícula dentro da célula, ela consegue voltar a se organizar através de ligações intermoleculares. É uma organização fechada,
bem estável, com grande poder de recuperação das membranas, como eu disse aí para vocês, né? Se a célula se romper, ela consegue se organizar novamente. É uma estrutura fluida, conhecido como modelo do mosaico fluido da membrana plasmática, tá? Dando continuidade, a gente tem os cerídeos. Ainda dentro dos lipídios, os cerídeos ou ceras são impermeabilizantes, principalmente nos frutos, nas folhas. Né? Quando a gente vê uma folha num dia chuvoso ou quando recebeu água, ficam as bolinhas, porque a água não se mistura com as gorduras. Lembrem disso. Né? Então, as ceras impermeabilizam essas estruturas, evitando também com que elas percam água para o meio ambiente. Então, quando a gente, por exemplo, se a gente passar uma lixa em cima de uma folha, a gente vai retirar essa camada de gordura. Uma lixinha como lixa de unha, passar em cima, a gente vai tirar essa camada de cera, de gordura, e a folha vai secar, ela vai murchar facilmente e morrer. Tá? Então, a gente pode levar isso à morte de um vegetal, por exemplo, de uma planta. Vai estar impermeabilizando a superfície de folhas, frutos e as pétalas. Evita a evaporação, por isso que é importante a presença dele nessas folhas, e são produzidos também pelas abelhas, as ceras da abelha. Né? Falando um pouco dos esteroides, os esteroides são lipídios um pouco mais complexos. Tá? São, como exemplo, a gente tem o colesterol, todo mundo aqui já deve ter escutado, que é o mais abundante no nosso tecido animal. E é produzido no fígado naquela cadeia lá da interconversão. Tá? O colesterol o fígado produz ou ele também armazena. Tá? Participa das membranas celulares, esse tipo de esteroide, e é precursor de hormônios sexuais, como a testosterona e o estrógeno. Testosterona, hormônio masculino, estrógeno, hormônio feminino. Também são responsáveis pela produção de sais biliares e a vitamina D, que é o calciferol, que é importante para os nossos ossos e tem aí a relação com o sol. Está ausente nas plantas e nos fungos e é transportado associado a lipoproteínas. Aí a gente tem aí dois tipos de transporte, o LDL e o HDL. Gente, a gente costuma chamar o LDL de colesterol bom e o HDL de mal. Tá? Professor, como é que eu decoro isso? L de mal, desculpa, e HDL de bom. L de ladrão, H de herói. Tá? O LDL é o colesterol ruim. Por quê? Porque ele tem uma baixa densidade e ele consegue carregar com mais facilidade a gordura. Tá? Não é que ele é ruim porque ele é ruim, mas é porque ele, por ter baixa densidade, ele carrega a gordura com mais facilidade. Já o HDL tem alta densidade e não carrega essa gordura com alta facilidade. Tá? Então, os dois são muito parecidos. A diferença é que um consegue carregar a gordura para formar a aterosclerose, por exemplo, né, que é aquelas... os ateromas, né, que fazem com que a veia fique entupida. Então, eles têm essa diferenciação. Aqui a gente tem um exemplozinho, né, do colesterol bom e do colesterol ruim, a quantidade que a gente precisa dele no sangue, por exemplo. E aqui nós temos a organização química do colesterol. Gente, os esteroides anabolizantes. Esteroides, vocês já devem ter escutado por aí, são normalmente utilizados para melhorar a condição física daquelas pessoas que fazem academia. Alguns não são permitidos por lei aqui no Brasil, mas muitas pessoas tomam como bomba, né, a gente chama. São produzidos em laboratório e substituem a ação da testosterona. Né? Para o homem é muito mais fácil, ele tem esse hormônio, então ele vai ter a musculatura mais forte. Para a mulher ela teria que tomar um suplemento. Né? Ele vai ter um efeito anabólico, controlando a síntese de moléculas grandes. O uso dele é restrito com receita médica, então se você usa ele sem essa receita, você está tomando bomba e isso é prejudicial e proibido no Brasil. O uso ilegal é para que haja uma melhoria na estética do corpo, o aumento da força, da resistência e da massa muscular. Lembrando que os exames antidopings feitos principalmente
em atletas é para descobrir esse tipo de estruturas dentro do seu organismo. Como tudo que a gente tem no nosso corpo acaba caindo no sangue, né? E o sangue é filtrado pelos rins, então a urina normalmente é testada para poder ver se a gente tem esse tipo de estrutura, por exemplo, os esteroides anabolizantes no nosso organismo, porque eles vão ser metabolizados e vão ser filtrados pelos rins, saindo na urina, tá? Os efeitos colaterais desses esteroides anabolizantes: acne, que é o de menos, problemas no fígado, elevação da pressão arterial, eleva os níveis também de LDL, que é o colesterol ruim, e reduz a quantidade de colesterol bom, que é o HDL, crescem pelos nas faces das mulheres e o ciclo menstrual delas é desregulado, tá? Pode levar também à morte. Então, bastante cuidado se um dia lhe oferecerem um esteroide anabolizante, não aceite. Não é algo legal. Ok? A gente falou aí de lipídios. Vejam que a gente tem uma gama de lipídios muito grande, né? Falando um pouco agora das proteínas. Proteínas são nutrientes importantes, são macronutrientes, né? A gente precisa se alimentar desse tipo de nutriente e normalmente a gente encontra ele em carnes, né? Mas também em outros tipos de alimentos. Essas proteínas são compostas por elementos químicos, principalmente como carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e às vezes o enxofre. Tá? São macromoléculas formadas por aminoácidos. Preste atenção porque proteína também é importante a gente entender. O que é um aminoácido, a gente vê daqui a pouco, e o que é que ele está inteiramente ligado com a proteína. A função de uma proteína ela é estrutural e energética. Além dos lipídios e glicídios nos dar energia, a gente também pode utilizar a proteína. Em primeiro lugar, a gente usa os açúcares, os glicídios, depois os lipídios e, em último lugar, a proteína. Tá? As funções importantes dessa proteína, ela pode ter uma função de transporte. Então, ela vai transportar alguma coisa no nosso organismo, principalmente a hemoglobina e as lipoproteínas. A hemoglobina, ela transporta no sangue, né? Ela tem a função de transportar, por exemplo, oxigênio no sangue. E as lipoproteínas, como a gente viu na membrana plasmática, elas têm canais de transporte dentro dela. O transporte, uma função. Movimento, por exemplo, actina e miosina. São duas proteínas que estão no músculo e fazem com que a gente consiga fazer os movimentos de contração e não contração, que é relaxamento. Função estrutural, como por exemplo o colágeno, que dá segurança na nossa pele, né? A gente consegue ter uma pele firme e quando a gente vai envelhecendo, esse colágeno diminui, né? E a gente fica com a pele mais flácida. Função de defesa, no caso dos anticorpos, né? Eles vão estar na nossa corrente sanguínea, são os glóbulos brancos, e vão defender a gente de algumas invasões, como vírus, bactérias. Função reguladora, é o caso dos hormônios do metabolismo, tá? A gente tem também hormônios que são derivados de proteínas. Ação catalítica, é o caso das enzimas, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Enzima é uma proteína modificada com a ação de acelerar, né, reações químicas biológicas, tá? E ação anticongelante, né, que é uma função importante também, principalmente em peixes que vivem em lugares muito frios e a gente já viu também em borboletas. Vocês podem ver isso também na química no segundo ano. Tá? Essa função anticongelante, esses peixes, a água cai bastante, o frio, então o peixe ele tem algumas proteínas especiais dentro dele que ele libera e ele não consegue congelar o corpinho dele, né? Outras funções específicas, a gente tem aí o da albumina, que é uma proteína de transporte de substâncias, que é encontrada na clara do ovo e também no plasma sanguíneo. O fibrinogênio, que é importante para a coagulação do sangue, que está lá no plasma, né? A gente tem no plasma algumas estruturas, que são as plaquetas, elas têm essa proteína que é o fibrinogênio. A queratina, que forma unhas, os cabelos e também os cascos de animais e os cornos, que a gente normalmente chama de chifre, mas existem cornos e chifres, tá? E a caseína, que contém todos os aminoácidos que a gente necessita e ela é importante para a gente, né? A gente consegue ali os 20 aminoácidos, tá? E é encontrada no leite.
Gente, lembram que as proteínas são formadas por aminoácidos. Aminoácidos são estruturas menores que vão formando, quando se ligam um com o outro, a proteína. A gente tem aí 20 aminoácidos comuns ao nosso organismo, que é a alanina, arginina, asparagina, ácido aspartico, cisteína, ácido glutâmico, glutamina, glicina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, prolina, serina, trionina, triptofano, tirosina e valina. Professor, a gente precisa decorar tudo isso? Não, né? Mas a gente precisa saber que eles existem. São 20 aminoácidos que a gente tem ao todo. Mas a gente tem uma infinidade muito maior de proteínas. Por quê? Proteínas são formadas por conjuntos de aminoácidos. Se eles se ligarem de formas diferentes, formam uma proteína diferente. Tá? Esses aminoácidos eles são chamados também de monopeptídeos. Peptídeo seria uma unidadezinha, mono, só ele. Tá? Então, monopeptídeos é uma unidade chamada aminoácido. Ele é formado por uma amina, tá? Que é o grupo amina, que vocês vão ver na química no terceiro ano. Ele é formado também por um grupo ácido carboxílico, que é esse grupo aqui, ó, C-OH. Também no terceiro ano vocês vão ver um pouco mais sobre ele. Vai ser formado por um carbono, tá ele aqui, um hidrogênio e um grupo específico, que a gente chama de radical. É esse grupo específico que faz com que ele seja diferente, né, que seja um aminoácido diferente do outro. Aqui, por exemplo, no grupo específico, nós temos o hidrogênio, tá, que forma a glicina. Nesse outro aminoácido, o grupo específico é o metil, tá, que é o CH3, que forma a alanina. Tá? Então, dependendo do grupo específico dele, o nome dele é diferente, do aminoácido. São 20, tá? Eles se unem de forma diferente para formar a proteína. Eles podem ser naturais ou essenciais. Naturais são aqueles que a gente tem, por exemplo, que absorver, né? E os que a gente tem já nos nossos alimentos. E os essenciais que a gente tem que absorver, que a gente tem que pegar para a nossa alimentação, né? Os naturais a gente consegue construir no nosso corpo e os essenciais a gente tem que ir em busca deles. Quais são esses essenciais? A fenilalanina, a isoleucina, a leucina, a lisina, a metionina, treonina, triptófano e valina. E, ultimamente, tem entrado nesse grupo a arginina e a histidina. A histidina ainda não tem tantos estudos dizendo que ela é essencial, mas alguns autores colocaram ela, por isso que ela está aqui com asterisco. Tá? As células vegetais produzem os 20, já as células animais não. A gente é animal, então a gente precisa em busca desses essenciais. Tá? Os naturais a gente produz, esses essenciais a gente não produz. Uma boa alimentação que vai ter todos esses aminoácidos que a gente precisa, essenciais, são aquela alimentaçãozinha básica, arroz e feijão. Então, comer arroz e feijão é muito importante para a gente ter esses aminoácidos básicos para produzir as nossas proteínas. Gente, dando uma pausa aí na proteína e do aminoácido, uma pausa entre aspas, tá? Como é que surgem esses aminoácidos, como é que surge essa proteína? A gente vai ver isso melhor quando a gente falar sobre núcleo da célula, lá em citologia. Mas só para a gente entender como é que ela surge. Ó, o dogma central da biologia é isso aqui. Professor, isso é coisa de louco. Realmente, não é fácil de entender não. Tanto é que lá no terceiro ano a gente revê isso novamente. Não preste atenção para entender agora no primeiro, para quando chegar no terceiro não ficar voando demais. A gente tem o nosso DNA, que é uma fita dupla, formada por letrinhas, tá? A gente vai ver daqui a pouco no ácido nucleico que letrinhas são essas. Esse DNA, ele se abre em uma região, em um certo momento, na célula, e se forma uma nova fita, que é chamada de RNA. Esse RNA ele vai ser lido de 3 em 3 letrinhas, formando um aminoácido. Por exemplo, se eu ler a trinca de 3 letras, U, a gente vai ter esse aminoácido formado, que é a felinalina. Felinanalina. Tá? Se a gente tiver C, a gente vai ter a prolina. Tá? Então, a leitura das trincas de bases, lá no RNA, forma um aminoácido.
Quando esse aminoácido vai se juntando com o outro, através de ligações que a gente vai falar dela um pouquinho daqui a pouco, forma-se um polipeptídeo chamado proteína. Tá? Então é assim que a proteína surge no nosso organismo. Esse conjunto de letras através da leitura do RNA. Bora lá. Como é que esses aminoácidos se unem? Esse tipo de ligação é chamado ligação peptídica. Tá? É uma reação de polimerização. É um polímero, tá? Que vocês vão ver também lá na química. O professor sempre fala isso. Lembrem que eu já disse que química e biologia andam unidas. É como se fosse um casal. Né? A química e a biologia, marido e mulher, casal o tempo todo lá. Então, essa ligação peptídica, uma reação de polimerização, faz com que a gente tenha a união de aminoácidos. Eles vão se ligando um com o outro através desses dois grupos. Ó, a hidroxila, que é o OH de um aminoácido, se liga com o hidrogênio do outro aminoácido. Quando isso daqui acontece, há uma perca dessas estruturas e essas duas ligações se unem, que é chamada de ligação peptídica ou amídica, tá? Formando aí um dipeptídeo, porque eu tenho dois grupos, dois aminoácidos. Se tiver mais, um polipeptídeo. Então, nessa ligação, forma-se o polipeptídeo. Tá? O que é um polipeptídeo? São vários peptídeos juntos. Lembre, um monopeptídeo, uma unidade. Se eles se ligarem uns com os outros, vão formando dipeptídeos ou polipeptídeos. Um dipeptídeo é quando eu só tenho dois ligados, um polipeptídeo quando eu tenho mais, formando aí uma proteína, que é um polipeptídeo. Nessa ligação entre dois aminoácidos, formando um dipeptídeo, há uma união entre esses dois grupos e sai uma molécula de água, desidratação. Se eu quiser quebrar um dipeptídeo ou um polipeptídeo, eu faço uma hidrólise. Eu adiciono água, tá, para quebrar essa estrutura. Exemplos de polipeptídeos, nós temos a albumina, que é formado por um polipeptídeo que está presente na clara do ovo, e a hemoglobina, que é formado por 4 polipeptídeos que está presente no sangue. Tá? Continuando aí, nós temos a estrutura dessa proteína. Ela pode ter uma estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Uma estrutura primária é aquela estrutura que a gente acabou de ver, né? Os aminoácidos ligados um com o outro numa fitinha, estrutura primária. Só que ela não fica assim, ela começa a se dobrar em cima dela, feito um fio de telefone, tá? Formando uma estrutura secundária, uma hélice. Essa estrutura hélice se dobra em cima dela mesmo, formando uma estrutura terciária. E várias estruturas terciárias, uma estrutura quaternária. Tá? Quem ajuda nesses dobramentos e enrolamentos são algumas proteínas chamadas chaperonas, que dão essa estrutura tridimensional. Essa estrutura da proteína tem algumas funções no nosso organismo. Tá? Por exemplo, a estrutura primária é importante para o sequenciamento genético. A gente viu lá atrás, né? Vai lendo lá o genoma, os genes, né? E vai formando a proteína. O glutamato, por exemplo, ele está lá bonitinho. Se ele for trocado por uma valina, que é um outro aminoácido, a gente vai ter uma diferenciação nas células do sangue. Em vez de saírem células redondas bonitinhas, que é o correto, vai sair células em forma de foice. Tá? A gente chama esse tipo de alteração genética de anemia falciforme. Tá? E também pode acontecer uma desnaturação por altas temperaturas, como é o caso da albumina do ovo, a gema do ovo. Ela é transparentezinha à temperatura ambiente. Quando a gente assa o ovo ou cozinha o ovo, ela fica branquinha. Então a gente desnaturou a proteína. As proteínas podem ser simples ou conjugadas. Simples quando são formadas só por aminoácidos. Conjugadas quando elas têm algum grupo a mais, tá? Que é chamado de grupo prostético ou cofatores. É o caso das cromoproteínas, como a hemoglobina, que se liga, por exemplo, a uma estrutura que é ao ferro, né? E tem essa cor diferente. Né? Por isso, quando a gente não come feijão, está faltando ferro, a gente fica amarelado e o povo diz, está com anemia, né? Porque está faltando esse cofator. As glicoproteínas,
que são ligadas a glicídios, açúcares, tá? As lipoproteínas ligadas a lipídios e as nucleoproteínas ligadas a ácidos nucleicos. Gente, falando dos príons, né, não vou falar muito deles, né, na verdade não vou falar quase nada, por isso que está em branco, né? Eu quero que vocês pesquisem o que são os príons, ou prions, tá, do inglês. Ele tem a ver com as proteínas, né? Então, por que os prions eles têm uma composição igual das proteínas, mas eles têm algumas diferenças, né? Então, dê uma pesquisada neles e vejam qual a ação deles no nosso organismo, né? Se é benéfica ou maléfica e o que é que eles fazem com a gente. Normalmente os prions estão associados a proteínas. Será que é isso mesmo? Será que prions são proteínas diferentes que causam alguma coisa diferente no nosso organismo? Façam essa pesquisa e deixem no caderno, tá? Falando das enzimas, enzimas são proteínas, tá? Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. A enzima é uma proteína que tem uma função especial. Ela vai se ligar especificamente, tá, com os substratos. Eu tenho aqui a enzima, eu tenho os substratos. Elas se ligam perfeitamente com eles. Por quê? No nosso organismo, as reações químicas funcionam muito lentamente. Para aumentar essas reações, seria importante aumentar a temperatura do corpo, mas destruiria, né, desnaturaria as proteínas. E isso era prejudicial para a gente, levaria à morte. Tá? Então, uma enzima, ela faz essa função acontecer, essa reação lenta ficar mais veloz, através do aumento das colisões e mantém os nossos processos fisiológicos, não deixa a gente morrer. Tá? Então ela vai causar uma menor energia de ativação para que essa reação aconteça. Como assim? Eu tenho reagentes que vão se transformar em produtos. Para isso acontecer, uma barreira energética tem que ser vencida. Tá? Vocês vão ver isso muito na química do segundo ano, lá nas reações químicas, na velocidade das reações químicas. Tá? Então, essa barreira energética tem que ser vencida. A enzima, ela diminui essa barreira energética. Tá? Ela facilita esse processo. Ela age sobre o substrato como uma chave fechadura. Tá? Esse substrato se liga aos sítios ativos da enzima e formam-se os produtos. A enzima, no final, sai perfeita, não se altera. Isso é muito importante. Tá? Exemplos de enzimas são as que acabam com ase no seu nome, mas nem toda enzima acaba com ase, tá? É a maioria. Como as lipases, enzimas que agem em cima de lipídios, proteases em cima de proteínas, amilases em cima de amilos, que é um açúcar, o amido, a pepsina, tá? Que é uma enzima presente no nosso estômago, a pitialina na boca, na saliva, e a tripsina no intestino, tá? Dando continuidade aí, essa atividade enzimática ela pode ser alterada, né, pela concentração da enzima ou do substrato, por exemplo. Se eu tiver muita enzima, é mais rápida a reação. Se eu tiver muito substrato, eu tenho que ter mais enzima para essa reação funcionar. Então, a quantidade de substrato ou de enzima altera essa ação enzimática. A temperatura também. As enzimas atuam numa temperatura ótima para ela. Por exemplo, enzimas humanas, a temperatura ótima para ela é em cerca de 38 para 40 graus. Já as enzimas de bactérias extremófilas, que vivem, por exemplo, em fontes termais, tá? Por exemplo, perto de vulcões ou de termas, a temperatura ótima delas é mais de 80 graus Celsius. Tá? O pH também age nessa mudança de ação enzimática, né? Altera essa ação enzimática. A pepsina, por exemplo, que a gente encontra no estômago, ela age num pH ótimo de 2, que é ácido. Já a tripsina, ela age num pH ótimo de 8, que é básico. Né? Quem deixa esse pH do estômago para o intestino mudar tanto? É a ação do pâncreas, que libera algumas estruturas, né, na nossa digestão, que vai diminuir o pH. Na verdade, que vai aumentar o pH para ele ficar básico. Tá? Falando por último dos ácidos nucleicos, para a gente concluir a aula de hoje, eles são polinucleotídeos. Poli, vocês lembram, né? Muitos. Né? Como é que se formam esses polinucleotídeos? Através da ligação entre as suas estruturas. Eu tenho aqui uma base, tá? Uma base nitrogenada, que forma o ácido nucleico,
E essas bases são formadas por fosfato, açúcar e a base nitrogenada. O ácido nucleico é formado, o nucleotídiozinho formado por essa estrutura. Tá? Eu tenho aqui, ó, a pentose, que é o açúcar, tá? Eu tenho o fosfato e tenho a base nitrogenada que vai estar ligada aqui. Essa base nitrogenada, ela pode ser púrica ou pirimídica. As púricas são a adenina e a guanina. Tá? Ela aqui, ó, adenina e guanina. Vejam como elas são diferentes. Aqui é onde vai se ligar todo esse resto, tá, galera? E as pirimídicas, a timina, citosina e uracila. Essas estruturas são encontradas no nosso DNA. O DNA, ele tem pedacinhos importantes dele que são chamados de genes, e tudo isso aí vai estar dentro de um cromossomo. O cromossomo é como se fosse um pacote de DNA, tá? Gente, esse ácido nucleico, ele pode ser DNA ou pode ser RNA. O DNA é o ácido desoxirribonucleico, porque aquele açúcar é uma desoxirribose, e o RNA é formado, é o que a gente chama de ácido ribonucleico, porque o açúcar presente nesse nucleotídeo é a ribose, tá? No DNA, a gente vai ter os cromossomos, né, que são pacotes de DNA, como eu acabei de falar, e esse DNA é formado por alguns conjuntos de letrinhas. O A se ligando com o T, com uma dupla ligação de ponto de hidrogênio, e o C, a guanina, ligando com o G. Aqui, ó, C com G, A com T no DNA, formando essa dupla fita, né, que depois vai se dobrando através de ligações interatômicas, né, formando essa dupla hélice, que foi descoberta em 1953 por Watson e Crick, mas que, na verdade, foi descoberta por Rosalind Franklin, tá? Só que como ela era mulher naquela época, era bem ruim a mulher estar na ciência, eles ganharam, eles roubaram a ideia dela, né? Um amigo dela mostrou para eles, eles estavam estudando e roubaram a ideia dela, né? Para vocês verem que na ciência também tem as falcatruas. O RNA é formado por A com U e C com G. Vejam uma coisa importante. A com T, C com G, DNA. No RNA, o U entra no lugar da timina, a uracila, tá? A ligação para formar essas estruturas, por exemplo, no DNA, é sempre entre o açúcar de um nucleopeptídeo, tá? Nucleotídeo, na verdade, com o fosfato do outro nucleotídeo. Gente, o RNA é uma fita simples, tá? E às vezes pode agir como enzima, a gente chama ele, nesse caso, de ribosima. Tá? E também pode ser desnaturado, tanto o DNA quanto o RNA, no caso aí, mais o DNA, porque tem a fita dupla, pode ser desnaturado pela temperatura e pelo pH, mas isso é reversível, tá? Aqui a gente tem a estrutura do RNA, uma fita simples, C com G e A com U, lembrem disso, e do DNA, uma fita dupla, C com G e A com T, sempre na mesma quantidade. Se eu tiver 10C, eu tenho 10G. Se eu tiver 50A, eu tenho 50T, no caso do DNA, tá? São complementares. Pessoas, vocês lembram que a gente acabou de falar um pouquinho sobre isso aqui. A gente tem a estrutura do DNA que vai se replicar ou se duplicar, depois vai ser transcrito no RNA e depois vai ser lido para formar uma proteína. Esses processos de duplicação, transcrição e tradução são muito importantes. É o dogma central da biologia. A duplicação é quando o DNA se replica. Ele vira outra fita, né? No caso, uma fita, outra fita, tá? Depois forma mais duas. Então forma-se um duplo DNA, por exemplo, quando a célula vai se dividir, igual, porque essa fita vai originar uma fita igual à de cima. E a fita de cima vai originar uma igual à de baixo. Então elas vão ser semiconservativas, tá? Isso é muito importante para as características hereditárias serem mantidas e também as estabilidades dos nossos genes. Mas uma falha numa letrinha dessa causa uma mutabilidade. Isso pode acontecer. É falha genética. É daí que surgem as mutações genéticas, as doenças, por exemplo, tá? E isso é importante para a evolução das espécies. Se não houvesse esse erro, não aconteceria evolução. Então, o DNA, ele erra sempre. Isso é muito importante, tá? Para a evolução nesse caso. A transcrição é quando esse DNA ele vai produzir um RNA.
O DNA é o molde, o RNA é o que vai ser feito. Tá? E isso vai para o citoplasma, esse RNA vai para o citoplasma para ser traduzido. Vai se ligar lá um ribossomo, tá? Ou um RNA ribossomal, que a gente chama, né? Como se fosse uma bolinha, e vai lendo ele. Essa leitura da fita de RNA é feita de 3 em 3. Lembra que eu falei disso agora há pouco. Ele é lido e ele é traduzido em aminoácidos. Tá? Cada 3, por essa tabela, forma-se o aminoácido. E o conjunto de aminoácidos forma uma proteína. Tá? Essas proteínas são bem importantes para a gente, né? Dão as nossas características como cor do olho, cor do cabelo ou outras coisas, tá? E um erro numa letrinha dessa, que se alterou aqui na duplicação, a gente vai ter uma leitura diferenciada que forma uma nova proteína. Por exemplo, a melanina, tá? Pode ter uma alteração e não ser lido mais essa cor da pele. E eu vou ter uma pessoa albina, sem cor na pele, tá? O albinismo, que é uma nova característica. Tranquilo, gente? É isso na aula de hoje. Vocês ficam agora com os exercícios. Deixe esses exercícios no caderno, é muito importante, né? E são exercícios simples. Bora ver lá um pouquinho desses exercícios. No primeiro quesito, nós falamos um pouquinho sobre os lipídios, que a gente viu na aula de hoje. No segundo quesito, as proteínas. No terceiro quesito, as enzimas. No quarto e quinto quesito, a gente fala de DNA. DNA e ADN é a mesma coisa, tá? Para quem tiver dúvida aí. DNA e RNA. Tá aí no quinto quesito, mais uma vez, sobre isso aí. Galerinha, a aula de hoje é isso. Né? Eu espero que vocês estejam bem em suas casas. Né? A quarentena já passou aí de 40, né? Já vai para 60 dias. Mas é o que nós temos, né? A gente está aí diminuindo muito a curva, acredito, né? Os números de casos têm aumentado bastante e de mortes também, então é importante a gente ficar em casa. Até mais, fiquem bem.